Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazemo-lo aqui fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram nele, ela e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Que o Senhor nos abençoe e acrescente vida a esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos, houve uma seca muito grande nos dias do rei Acabe e também nos dias do profeta Elias. A Bíblia nos diz que foi cerca de 3 anos. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Tiago fala que foi 3 anos e meio que durou esta seca em Israel. E toda a nação começou a passar necessidade. Você já imaginou 3 anos sem chover? Você já imaginou 1 ano sem chuva? Imagina 2 anos, imagina 3 anos sem chover. Não nascia mais nada, não tinha comido mais. As fontes de água vão se secando. Então houve ali um momento muito difícil em Israel por causa da falta de alimentos. Mas quanto ao profeta Elias, diz o texto bíblico que Deus o enviou para uma região que ainda tinha uma fonte de água. O Senhor falou: você vai em tal lugar, e você vai ficar lá, porque lá tem uma fonte de água, e eu ordenei aos corvos, para que eles toda manhã e toda tarde, eles te tragam pão e carne, todas as manhãs e todas as tardes. Deus havia ordenado aos corvos para fazer isso, e ele bebia da fonte. Ora, se toda a nação estava passando por necessidade, carência, fome, miséria, Elias estava sendo bem cuidado pelo Senhor. Imagina, né? Todos os dias ele comendo do milagre de Deus. Você já imaginou isso? Elias se alimentava do milagre que Deus produzia todos os dias. E você pensa que com você é diferente? Não é diferente. Comigo e com você não é diferente. Todos os dias, quando eu sento à minha mesa para comer, ainda que pela graça de Deus eu tenha uma despensa abastecida, mas eu sei
que se o Senhor botar as mãos de alguma forma sobre a nossa terra e ela não chover, a gente não vai ter o que comer. Então eu falo: Senhor, essa comida que eu tenho aqui na minha casa, na minha mesa, na minha despensa, é milagre do Senhor. Eu te louvo por esse milagre que eu estou comendo hoje, porque quem sou eu, Senhor? Amanhã pode acontecer qualquer coisa e a gente não tem o que comer. Quantos países passam fome? Quantos lugares as pessoas passam fome? Então não pensa que a sua despensa está abastecida que você não vive do milagre de Deus. Nós vivemos da misericórdia de Deus. Se a tua despensa está cheia, se você tem trabalho, se todo mês você tem dinheiro do seu salário na sua conta, lembre-se, você vive por causa da misericórdia do Senhor. Nós desfrutamos do favor da misericórdia do Senhor. Amém? Eu não tenho dúvida disso, amados. Eu não tenho dúvida disso. Eu não me canso. Eu falo: Senhor, eu tenho hoje, que o Senhor arranjou para mim. Tudo que vem às minhas mãos é teu. É por isso que eu sou otimista, por isso que eu dou, eu oferto, eu ajudo pessoas, porque eu sei que é o Senhor que arruma, eu sei que arranja, não sou eu não. É Ele que arranja para a gente, irmãos. Mas chegou um momento em que aquela fonte secou também. Chegou um momento que aquela fonte secou. Puxa vida, se Deus estava ordenando os corvos para trazer pão e carne, por que também não prolongou aquela fonte? É porque Deus é um Deus de propósito, amém? Senhor nosso Deus é Deus de propósito, né? O Senhor nosso Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive até aumentar a fonte de água de Deus. Mas Ele não fez isso, né? Ele não fez isso. Então o Senhor, amado, na nossa vida, na sua vida também, por causa da soberania dEle, por causa do poder dEle, da vontade dEle, dos propósitos dEle, na nossa vida, Ele pode permitir que a nossa fonte também se seque. Ele pode permitir que a nossa fonte se seque. Mas se isso acontecer, amados, eu não tenho dúvida que é por um propósito muito maior que Deus quer revelar na nossa vida. Entende? Quando Deus permite a fonte secar, é porque Ele tem algo a nos revelar no meio da crise. No meio da crise Ele tem algo para falar conosco, mas aí vai demandar fé, vai demandar confiança, vai demandar esperança, sabe? É isso. Quando o Senhor tiver isso, Ele vê isso em nós, você vai ver que não é à toa que as nossas fontes se secam. As nossas fontes se secam por um propósito maior, porque Deus não tem prazer em fustigar os seus filhos por nada. Agora eu vou bater naquele meu filho não, só para ele chorar. Imagina que Deus faz isso. A gente às vezes brinca, faz essas coisas, né? Mas Deus não. Deus não faz isso com a gente. Deus não é sádico. Então, se quando a nossa fonte fecha e nós estamos andando na presença dEle, nos caminhos dEle, porque vamos aqui também, né? Muitas vezes nós pegamos luta com as mãos. Isso é importante a gente registrar. Existem momentos que Deus está mandando a gente por uma direção e a gente toma outra. E aí a escassez vem, aí a fonte seca. Não foi porque Deus queria secar, é porque a gente não viu errado, a gente meteu os pés pelas mãos, a gente foi precipitado, fez o que não precisava fazer, aí vem a luta. Mas mesmo assim Deus não vira as costas para a gente. Mesmo assim Deus não vira as costas para a gente. Ele vai permitir que a gente chore, reclame, se volte para Ele, se arrepende, chore, para depois Ele vir e restaurar para a gente de novo, né? Deus é misericordioso o tempo todo, ainda que a gente pegue na mão, Ele nunca nos abandona, Ele nunca deixa de cuidar da gente, mas muitas vezes a gente sofre um pouco mais, às vezes prolonga mais o sofrimento, o deserto fica mais longo, né? A gente fica caminhando em círculo mais tempo, podia ser menor o tempo, mas a cabeça é dura, né? E a minha mãe sempre fala, minha mãe fala, né? Quando a cabeça é fraca, o corpo padece. A cabeça é fraca, o corpo padece. Minha mãe que tem esse ditado em casa, né? E é verdade.
muitas vezes nós pegamos lutas com as nossas próprias mãos, e aí o deserto fica mais longo para nós, né? Tem uma história, uma ilustração que diz assim que havia um lugar, um vilarejo, né? Eu já até contei em outros momentos para vocês, num vilarejo, e havia um povoado muito pobre. Era um povoado assim que as pessoas eram realmente muito carentes. E nessa ocasião viajou para aquele lugar um monge, e esse monge era um sábio, juntamente com o seu discípulo, o seu aprendiz. E eles conversando ali, né, naquele vilarejo, eles descobriram, né, descobriram que toda a fonte de sustento daquele vilarejo vinha de uma vaca. Só tinha uma vaca. E aí o líder daquela comunidade disse: olha, o nosso sustento vem dessa vaca, porque nós tiramos o leite dela e distribuímos o leite dela, a gente faz queijo, e só temos ali aquela pobreza naquele lugar. O sábio, o monge e o seu discípulo ficaram assim estarrecidos de ver a miséria naquele lugar, né? E diz a história que quando o monge e aquele moço foram embora, saindo da cidade, eles viram a vaca. Aquela vaca estava pastando próximo a um precipício. Aí o monge sábio disse para o seu discípulo: olha, vai até lá e empurra aquela vaca no precipício. Ele falou assim: mas mestre, ele falou: faça isso. Ele foi lá, empurrar a vaca no precipício e deram no pé, foram embora. Dali um tempo, muitos anos, alguns anos para frente, eles voltaram naquela comunidade para ver o que estava acontecendo lá. E quando eles chegaram lá, eles se assustaram com a prosperidade que havia lá. As pessoas estavam plantando, as pessoas estavam comercializando, elas tinham comida, tinha mais gado, né? E eles foram procurar saber o que aconteceu, né? Eles foram perguntar novamente para os líderes, e eles disseram: olha, nós dependíamos somente daquela vaca, mas aquela vaca caiu no precipício e morreu. Aí nós tivemos que aprender e buscar alternativas. E nós aprendemos a semear, aprendemos a plantar, né? E aí a prosperidade veio. Muitas vezes Deus permite que a nossa vaquinha seja tirada de nós, para que a gente abra os olhos e veja que Deus tem outras oportunidades para a gente, e muito melhores do que aquela que a gente tinha anteriormente. Entende, irmãos? Então, isso é importante a gente pensar nisso, né? Bom, voltando aqui para a nossa história, né? A fonte onde parei isso. Agora Deus vai pegar o profeta Elias, como eu disse, e ele vai enviar ele para outro lugar. E para onde que ele vai? Deus falou para ele assim: olha, você vai para a cidade de Sidom, inclusive é um país vizinho. Você vai lá porque eu ordenei a uma viúva para te cuidar de você. Eu ordenei a uma viúva para alimentar você. Então Elias sai daquele lugar, porque a fonte secou, né? Ele sai daquele lugar e vai para onde o Senhor havia mostrado para ele. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra a mulher, né? Diz que logo na entrada da cidade ele encontrou com a mulher que estava procurando alguns cavacos de lenha para poder acender o fogo e fazer a sua refeição. E quando ele encontra, ele diz assim para ela: olha, traze para mim um pouco de água numa botija para eu beber. E diz o texto que ela estava saindo para cumprir esse propósito. Ele fala assim: mas faz também um bolo pequeno para mim, para que eu coma, né? E depois, ou seja, traga um bolo, faça um bolo para mim também, para que eu coma. E aí foi quando ela falou: olha,
Eu não tenho mais nada. Eu só tenho um restinho de farinha aqui na panela, né? Um restinho de azeite na botija, e nós vamos comer. Eu vou fazer depois um cozinhado aqui, e nós vamos comer, e depois nós vamos esperar a morte chegar. Veja a situação daquela mulher, né, Marta? Eu imagino assim, né, que quando Elias, quando Deus falou para ele que ordenou uma viúva para cuidar dele, ele deve ter imaginado assim: não, Deus prepara uma viúva rica, né? Ela deve ter muita coisa, muita comida lá, né? Eu estou feito agora. E quando ele chega lá, a mulher não tinha nada. A mulher tinha um restinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, e ia fazer a última refeição para comer com o filho dela, né? Sabe, amados, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor dá uma alegria muito grande para a gente, né? Uma convicção da vida eterna, né? A gente sabe que a glória é certa, o selo do Espírito Santo está na nossa vida. Mas Deus não fala para a gente que tem um deserto para atravessar. Percebe? Quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles atravessaram o mar. Assim que eles atravessaram o mar, começou um deserto. Para chegar na bênção, na terra prometida, eles tinham que atravessar aquele deserto. Então, quando nós aceitamos Jesus, também é a mesma coisa. Há um deserto. A vida com Cristo também é um tipo de deserto. Porque Deus não fala todas as coisas. Ele não explica para a gente tudo o que vai acontecer no meio. Ele não fala quando a enfermidade vai chegar. Ele não fala quando o emprego vai acabar. Ele não fala quando a surpresa desagradável chega na nossa vida. E a gente tem que saber lidar. A gente tem que estar pronto para lidar com essas situações da nossa vida, né? Então, com Elias aqui, eu imagino que foi a mesma coisa. Ele chega naquela cidade, ele encontra aquela viúva, mas aquela viúva está numa situação complicada. Não era uma viúva rica. Não era uma viúva rica, não é? E aí, eu até imagino assim que Elias deve ter pensado assim: acho que eu errei de viúva, né? Eu acho que eu errei de endereço. Não era aqui que Deus mandou, não. Mas aquele homem que tinha discernimento do Senhor, logo que ele percebeu, falou: não, eu sei como Deus trabalha. Deus não precisa ser uma mulher rica, né? Amados, uma coisa importante aqui: nós não precisamos depender de pessoas. A gente acha assim: não, tal pessoa pode me ajudar, tal pessoa pode me abençoar. Esquece, quem pode te abençoar é o Senhor. Ele pode te abençoar. Não fica colocando a sua confiança em homens, em pessoas, não. Coloca a sua confiança em Deus. Porque muitas vezes o que Deus tem preparado para você não passa por aquela pessoa que você acha que tem a obrigação de te ajudar. Não tem. Ninguém tem a obrigação de fazer nada. As pessoas fazem quando Deus manda. Porque Deus não precisa de pessoas ricas para ajudar a gente. Deus precisa de pessoas que têm fé, pessoas que andam nele. Entendeu? E vão nos ajudar. Naquela viúva era isso. Era uma estrangeira, né? Eu imagino quanto tempo será que aquela viúva também não morou por Deus, mesmo sendo uma mulher estrangeira. Certamente ela conhecia a Deus, e ela clamava a Deus por socorro. Aí Deus manda o profeta dele, tira ele de outro país e manda lá na casa daquela mulher. E o Senhor tinha dito para ele: eu ordenei de novo uma viúva que vai te abençoar. Então Deus já tinha falado com ela. No espírito dela, ela sabia que alguma coisa ia acontecer. É assim que Deus faz conosco. Deus fala conosco aqui dentro. E Deus mostra, Deus fala, Deus coloca a impressão da vontade dele dentro de nós, amados irmãos. E a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. A gente sabe que está para acontecer alguma coisa com a gente, porque Deus fala no nosso espírito. Amém? E isso nos acalma, isso traz paz. Mesmo a gente estando em luta, muitas vezes, Deus coloca paz no nosso coração, não é? Então, Elias não errou de Deus. Elias foi no endereço certo. Era aquela mulher. Era exatamente aquele plano que Deus tinha na vida de Elias.
e na vida daquela mulher. Deus costuma matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Deus mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele cuidou do profeta que estava passando necessidade e cuidou da viúva também que estava passando necessidade. Com o quê? Com o recurso dele. Não é com o recurso das pessoas, é com o recurso dele. Veio dele. Veio dele, amados, né? Então, veja bem, agora um detalhe interessante aqui, né? Tanto Elias quanto a viúva, se eles ficassem displicentes, não entendessem o sobrenatural, eles podiam ter perdido a bênção. Eles podiam ter perdido, né? Se eles fossem olhar para a lógica da situação, né? Qual que era a lógica de Elias? A lógica de Elias, humanamente falando, no plano normal, né? Terreno, ele podia dizer assim: olha, não, eu não vou aceitar o restinho de comida dessa viúva. Já pensou se fosse nos dias de hoje? Né? Alguém na casa da viúva fala, se aproveitou, vamos denunciar esse camarada aí, não é verdade? Vamos denunciar ele lá, vamos prender ele. Então veja a lógica humana, não vou aceitar o restinho de comida dessa viúva, de jeito não vou aceitar, né? Qual era a lógica da viúva? Eu não vou dar esse restinho de comida para um estrangeiro, para um estranho. Eu vou comer com meu filho. Nessa é a lógica humana, não é assim que muitas vezes a gente pensa. Veja bem, gente, quando a gente não está ligado nas coisas espirituais, a gente age na nossa razão, a gente age naquilo que sabe que a gente está vendo, e a gente pode perder a bênção de Deus. Nós precisamos estar ligados no Senhor, amado, o tempo todo, porque Deus pode estar preparando bênção para a gente num lugar que a gente não imagina. Um lugar que a gente não imagina, de repente, naquele lugar que Deus tem algo para mim, para você. A gente fala, não, aqui não, essa igreja aqui não sei o quê. De repente, é ali que o Senhor quer fazer coisas tremendas na sua vida. É naquele lugar que Deus tem palavra, Deus tem socorro, amém? Deus tem visão. Então, nós precisamos entender isso, não? Mas o homem de Deus, Elias, ele não vai agir aqui pela lógica humana, né? Ele vai fazer um desafio de fé para aquela mulher. Ele vai fazer um desafio para ela, né? Ele fala assim: ó, primeiro, faça um bolo pequeno e traga para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim, olha a profecia agora. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover em Israel. Olha o que ele disse: primeiro, faça para mim um bolo pequeno. Ele provou a fé dela, mas ali estava a bênção dela, porque se ela se recusasse, se ela fechasse o coração, endurecesse o coração, quem é você, cara? Ela ia travar o agir de Deus, o fluir de Deus, a bênção de Deus. Mas ela não, ela entendeu. Ela entendeu, amados. Mas ela ia ter que decidir. Ali estava o momento dela, o momento de decidir, né? Se ela então comeria aquela última refeição, morria, como ela disse, porque ela ia viver um pouco mais, né? Ela ia sobreviver um tempo, um pouco mais, mas dali a pouco a fome ia chegar de novo. Ia morrer, quem sabe ia demorar mais uma semana, 10 dias, mas a fome ia chegar de novo, ia morrer. Então agora ela tinha a oportunidade de crer no milagre do Senhor, né, na vida dela, e receber a bênção. Né? Eu acredito até que foi uma decisão muito difícil para ela. Tirar do filho para dar uma pessoa estranha, né? Mas ela preferiu obedecer ao homem de Deus. E quando ela obedeceu, aquela mulher experimentou o milagre do Senhor na sua vida. A farinha da panela não acabou, e o azeite da sua botija também não terminou. Amém, amados? E eu imagino, sabe, às vezes a gente quer ver, às vezes a gente quer ver com os nossos olhos, né? O milagre. Mas eu imagino que não aconteceu isso. Quando o profeta falou isso, não apareceu ali botijas de azeite.
e nem latas e latas de farinha, também não. Mas o que aconteceu? O milagre acontecia quando ela tirava. Ela ia lá, pegava, fazia comida, quando ela voltava, ela tinha mais. Ela pegava, fazia comida, quando voltava, tinha mais. Na multiplicação dos pães e do peixe, você acha que formou uma montanha de pães e peixe lá? É na medida que eles iam distribuindo. Eles iam distribuindo, né? Pegava do cesto que tinha aqui, né? Distribuía, olhava que tinha mais. No final, sobrou 12 cestos cheios. Entende? Às vezes a gente quer explicação, né? A gente quer ver, a gente quer entender, amados. Não é intelecto, né? Vou falar para o Denir, não é intelecto de mim. Era fé, era um milagre. Deus opera milagres. O Denir está ouvindo aqui agora, entendeu? Deus faz milagres na nossa vida. É isso, amados. O profeta, simplesmente, ele apresentou para ela a chave. Mas a chave quem tinha que virar era ela. Eu não posso virar a chave para você. É a sua fé. Se você virar a chave, você vai ver, vai experimentar o milagre do Senhor, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A chave para ela qual foi? Primeiro faz para mim. Primeiro para mim. O que isso mostra para nós? Quem era Elias? Elias era um homem de Deus. Elias estava ali representando Deus. Primeiro para mim. Deus está perguntando hoje para nós aqui: quem é o primeiro na sua vida? Quem tem o primeiro lugar na nossa vida? É Ele? É Jesus? É o Senhor? Primeiro o Senhor. Ouse colocar o Senhor no primeiro lugar na sua vida. Não dê para o Senhor o resto, não dê para o Senhor só o que sobra. Dê o melhor do seu tempo, dê o melhor de você mesmo, dê o melhor de tudo que você tem. Você lembra de Caim, que ofereceu uma oferta de qualquer maneira, do fruto da terra, e com um coração ruim? Lembra disso? Então, primeiro, a chave era, primeiro, o Senhor, amado. O Senhor é o primeiro em todas as coisas da sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. O Senhor está em primeiro lugar. É isso que está dizendo para nós. Primeiro, a chave era essa. Primeiro é o Senhor. E aí, amados, o milagre vai acontecer na nossa vida. Depois, para ti. Não é isso que o texto fala lá em Mateus? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais estas coisas? As coisas que nos causam ansiedade no dia a dia, as nossas faltas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro no Senhor. Aprende isso. Vamos aprender isso, irmãos. Primeiro para Deus. O melhor do seu tempo no seu dia é para Deus. Quanto tempo nós damos para Deus? Em oração. Ah, pastor, mas eu estou andando, estou orando. Eu estou trabalhando, estou orando. Não é isso que eu estou te falando. Estou falando assim, quanto tempo a gente dobra o joelho ou a gente para ficar com Deus, em oração e com a palavra. Tudo começa aqui, viu, irmãos? Tudo começa aí. Sem isso, a gente está dando o resto para Deus. Todo o restante é resto para o Senhor. Isso aqui começa por aí. Depois farás para ti, né? E aí, né, quando ela foi fazer aqui para ela, para o seu filho, então foi o momento que ela experimentou o milagre, a multiplicação do Senhor na vida dela. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que nós aprendamos essa lição. Primeiro o Senhor na nossa vida, né? Então, assim, o que está nas nossas mãos, né, ele será preservado, será multiplicado quando a gente escolher entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que você coma o melhor dessa terra, que você desfrute do milagre do Senhor, mas que você aceite o desafio dele. Confia nele, entrega na mão dele, mais ele vai fazer.